Muito bem. Vamos falar mais um minutinho, mais um pouquinho aqui da Palavra de Deus. Eu quero ler com vocês em São João, capítulo 14, verso 17. São João 14, 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Grande Criador, mais uma vez nós te louvamos, porque tu és bom. Se estamos aqui é por sua bondade. Se considerar nossos esforços, não vale nada. É a bondade do Senhor que nos reúne neste dia final para poder ouvir esta palavra tão simples, mas tão profunda. Tão simples, mas está revelada neste dia final para cada crente verdadeiro. Por isso estamos agradecidos por este companheirismo que temos em torno desta palavra, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, meus. Virá à terra um genuíno servo de Deus. Nós temos aprendido com o irmão Brana, os outros dizem, por que não com Jesus? Porque agora o que Jesus não pôde ensinar, Brana ensinou. E eles não vão admitir, mas nós temos aprendido com o irmão Brana. E se Jesus não estivesse no irmão Brana, nós não poderíamos aprender com ele. Porque aprendemos com Jesus? Porque o Pai estava em Jesus. Então, por que aprendemos com o irmão Brana? Porque Jesus estava no irmão Brana. E por que aprendemos com João? Agora, a mensagem do Espírito de Verdade, que vocês já conhecem, o pastor João Bispo já leu várias vezes esse parágrafo, eu quero tomá-lo para este início. Um dos grandes problemas para Deus, através das eras, enquanto a história da igreja se passa, é encontrar alguém que ele possa ter completamente em seu controle. Ele apenas precisa de um homem. Eu preciso de um monte de homens, mas Deus não precisa. Deus precisa só de um. É simples, não é? Mas eu preciso de um monte de homens. Mas quando você vê a palavra sendo cumprida, Deus precisa de um só homem. Guarde isso, ele apenas precisa de um homem. Se Deus precisa de um homem, deixe-me encontrar este homem. Porque se Deus precisa dele, eu vou encontrá-lo, porque eu também preciso deste homem. Certo? Ele sempre usou um homem de cada vez. Deus não usa um grupo, Deus usa um homem de cada vez. Estudamos isso numa das últimas noites. Um homem, não um grupo. Ele apenas quer um. Agora, irmãos, eu não estou pregando isto visando a minha pessoa.
Eu estou pregando porque é verdade. Entende? Eu creio nisso daqui. Porque Deus não é Deus de confusão. Se Deus fosse 3 pessoas, teriam mentes diferentes também. Deus é um. Por isso não tem mente diferente. Deus não é um grupo. Deus é um homem. E ele não é uma mulher. Por isso a mulher deve desejar estar no marido, porque Deus é um homem. A igreja da mesma forma. Ela deve desejar estar em Cristo, porque Deus usa apenas um homem. E a igreja tem que encontrar este homem. Eu tenho que encontrar este homem. E quando você encontrar este homem, a glória é dada a Deus, porque Deus usa só um homem. E a gente vai encontrar este homem. O dia que eu encontrei o homem que Deus estava usando, e eu encontrei atrasado. Quando eu encontrei o homem que Deus estava usando, o homem já tinha morrido. E eu encontrei. Dou graças a Deus por tê-lo encontrado. Dos maiores problemas era você dizer que tinha um profeta há 45 anos atrás ou mais. Pensa bem. E ninguém nunca creu. Agora eles já aprenderam um pouco que Deus tem profeta na terra. E sempre tem um profeta. E a gente tem que aprender. O povo de Israel aprendeu. Nós não damos conta de aprender direto olhando para Deus. Moisés fala para Deus falar com você e você fala com a gente. Porque isso é um povo pecador, mas que reconhece sua posição. Muitos de nós, como todos nós, somos mortais, mas a maioria das vezes não reconhecemos nossa posição. A gente quer que Deus fale com a gente. Vocês veem? E Deus fala com o seu profeta, e o seu profeta fala com a gente. Não pense você, Deus fala comigo. Hoje a gente encontra as pessoas, elas estão cheias de maquiagem, elas estão com calça esporte, mulheres pregadoras. Deus fala comigo. Entende? Sempre elas estão dizendo, Deus fala comigo. Você encontra o homem mentindo, falhando, roubando. Deus fala comigo. Eles têm uma facilidade de falar que Deus fala com eles. Deus fala só com o homem. Em cada época que Deus usou, Ele usou um homem. O irmão Brano ensina, foi um Noé, foi um Abraão, foi um Davi, e foi um Jesus, foi um João Batista. Tem o João Batista e tem o João Evangelista. E as pessoas têm que fazer a separação. O João Batista é um. O João Evangelista é aquele que João viu João. Esse é o João Evangelista. Esse é o João que era também um pastor. Esse é o João que o irmão Brano disse que ele era um apóstolo. É o João que o irmão Brano disse que ele era um profeta. Porque Deus falou com ele na ilha de Pátimos, não falou com os outros, falou com ele. Deus fala com um homem. Nós precisamos ser mais humildes. Eu quero começar comigo. Nós, estou incluso, nós precisamos ser humildes. Deus não fala com um grupo. Deus só fala com um homem. E a gente tem que ter capacidade de ir àquele homem, porque eu sei que Deus fala com aquele homem. Não é questão de você lá querer casar, ver com quem que eu vou casar, se vai dar certo. Não, larga de mão desse negócio. Pega o santo do mundo, se você quer essas coisas aí. Vai no Santo Antônio, você se vira com ele. Nós estamos preocupados com uma coisa, a palavra. Deus fala
sua palavra sempre foi com um homem só. Nós todos temos que encontrar esse homem. O dia que eu encontrei Brana, e eu encontrei Brana através da sua mensagem, porque ele já tinha morrido, mas aí eu encontrei ele, era a mesma coisa dele estar vivo. Eu encontrei ele através da mensagem, através da Bíblia. Eu encontrei e me firmei apenas naquele ministério. É um homem, um profeta, por onde Deus passa e deixa suas pegadas. E aonde Brana foi, você vai, pisa. Você não vai pisar contra Brana, você vai pisar aonde Brana pisou, para você caminhar no mesmo rumo, na mesma mensagem, na mesma palavra, na mesma revelação. O dia que João manifesta para a igreja, nesse dia final, o que vai acontecer? Você vai ter que vê-lo com os pés onde Brana pôs. Por que eu criei em Brana? Porque eu vi os pés de Brana onde Jesus pôs. Mas deu certo. Quando João vem, você vai ver que os pés de João vai pisar onde Brana pisou. Isto é, João vai pregar o que Brana pregou. E se o povo pudesse entender que o próprio irmão Brana diz que a primeira e segunda etapa não era a sua mensagem. Irmão Brana disse que não era a sua mensagem, estava preparando para a mensagem. A mensagem era a terceira etapa, que ninguém sabe. Deus diz para ele, diga para o povo que ninguém vai saber isso. E não adianta você querer explicar, ninguém vai saber isso daí. Que mistério que Deus deixou para esse tempo final, depois de mandar um profeta, que só ele tinha a revelação disto. E Deus vem e diz para ele, você não vai falar isto. Eu não sabia que precisava esperar um João, eu nunca soube disso. Mas quando eu fiquei sabendo, eu já estava com João. Eu já estava com a sua mensagem. Eu estava com alguém que estava pisando no mesmo lugar que Brana pisou, na terceira etapa. E não podia falar nos dias de Brana, mas essas coisas teriam que serem ditas no nosso tempo. Devemos ser agradecidos a Deus, não somos nada, mas Deus tem uma mensagem para nós nesta terra. Deus tem um homem para nós. A gente tem que submeter aquilo que Deus faz. Israel teve que submeter aquele homem. Eles não estavam preocupados. Oh Deus, fala comigo. Não. Moisés, fala para ele falar com você. Porque você fala conosco. Nós não damos conta. Aí Deus começou a usar profeta, diz irmão Brana. Ele começou a usar profeta, falar através do profeta. Não fala direto à pessoa. Eu aprendo isso. Deus não fala direto comigo como pastor. Entendeu? Ele não pode falar direto comigo. Eu morro. Você morre. Ele não pode falar. Israel não pôde ouvir Deus direto. Mas quando Moisés ouviu Deus, é um homem só. Moisés ouviu Deus. Todo Israel agora ouvia Moisés. É tão bom a gente ver a submissão de um povo que muitas vezes nem eleito eram, mas carregavam dentro de si uma semente eleita, que eram seus filhos, que entrariam na terra prometida. Muitos desses homens que nos geraram aí atrás, nem eleito eles são. Mas dentro deles havia uma semente. E esta semente se manifestou
para que pudesse entrar nesta terceira puxada. Eles não podem. Se vocês pudessem perceber isto, eles não podem, mas eles tinham uma semente. Eu era uma semente, você era uma semente que estavam lá. Mas quando você ouviu esta mensagem, que precisava renunciar tudo e crer numa só pessoa, você renunciou tudo e creu. Deus operando através de um homem. Mas irmão Branham diz, virá à terra um genuíno servo de Deus. Você sabe quem era? Branham. Ele usa a palavra em termos futuros, era Branham. Como eu gosto de olhar para isso, e como Deus é maravilhoso, de mostrar essas coisas de uma forma escondida, não estou aqui olhando para a mensagem, isso daqui sou eu. Não, é Branham. Entende? Isso é Branham. Mas virá à terra um homem, um genuíno servo de Deus. O irmão Branham mesmo diz que o verdadeiro servo de Deus, ele não fica dizendo eu sou, mas ele é. Só que ele não diz eu sou. Ele ensinou isso daqui para nós nesta mensagem mesmo. Então nós precisamos encontrar. Meu Deus, quando eu encontrei um homem que pôde me guiar, a mensagem do irmão Branham foi uma bênção. Vocês também têm que ser agradecidos à mensagem que vocês ouviram há anos atrás com o pastor Joaquim Gonçalves Silva, que nos encaminhou a ouvir o homem que Deus estava usando, que nós não conhecíamos Branham, mas precisava de um homem para nos mostrar que Deus tinha um profeta, que Deus operou através de um profeta, que Deus revelou sua palavra através de um profeta, e que o profeta era o Elias para aquele tempo. Já havia passado, mas nós cremos assim mesmo. Nós cremos, eu creio na vinda do Senhor Jesus, mas ela já aconteceu, e eu creio nela. O problema é as pessoas não crerem. Eu creio no arrebatamento que vai acontecer. Haverá um arrebatamento, e somente os eleitos que creem em uma só pessoa. Vocês não podem ir para o céu confiando em um monte de pessoas, em um grupo de pessoas. Todos nós vamos através de uma só pessoa. Sempre foi, já foi falado, foi um Lutero. No tempo de Lutero havia um monte de homens, mas o escolhido foi Lutero. Foi um Wesley. No tempo de Wesley teve muitos homens santos, mas Deus escolheu Wesley. No tempo pentecostal, se você notar, Deus escolheu Branham. O irmão Branham diz que no final desta era de Laodiceia, nesta era pentecostal, Deus levantará um homem. Era ele. Ele não foi para Deus vai me levantar. Deus tem me levantado para isso. Todo homem que acha que Deus fala com ele, começa a falar, Deus falou comigo. Ou eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu vejo essas pessoas fazerem esse papel e são todas erradas, vivem a vida toda torta. Eu tenho a palavra, Deus não fala com você, principalmente você, mulher, que diz ser uma pregadora. Tem coisa que é bom. Aí aparece na internet assim, eu dou R$500. Quem é que não quer R$500? Para quem me mostrar a palavra apóstola e bispa na Bíblia. Mas também eu dou R$500 para você me mostrar a palavra trindade na Bíblia. E aí nós vamos mostrar, se você disser, você me dá para mostrar Elias, eu tenho que mostrar Elias para você na Bíblia, que foi nos dias de William Branham.
Eu tenho como mostrar no entardecer a mesma luz que apareceu no amanhecer em Jerusalém, apareceu no entardecer. O mesmo filho do amanhecer estava manifestado no entardecer. Jesus no amanhecer e Jesus em brama no entardecer. E como você sabe que hoje Deus está fazendo a mesma coisa para nós. Vocês vêm aqui, seja agradecido a Deus. Vocês não vêm aqui para perder tempo. Vocês não vêm aqui para nos alegrar. Vocês têm que saber que vocês são filhos de Deus. Se eu não te ver, se eu não te cumprimentar, mas você fica tão satisfeito, diz, a palavra me cumprimentou, a palavra falou comigo. Não somos crentes encrenqueiros. Nós somos libertos. Nós sabemos que temos um Deus que olha por nós, um Deus que cuida de nós, que o pastor não pode estar na sua casa, mas esse Deus que o pastor prega está lá. Você tem que ser agradecido a Deus por isso. Deus sempre quer usar uma pessoa. Ou se Deus tiver alguma coisa, eu penso assim, se eu estou incluso no texto de Apocalipse 10, que é isso? Quem merece estar ali? O que eu fiz para estar ali? E eu estou. E você está ali agora, porque você crê na mesma coisa. O espírito que cai sobre o povo é diferente do tempo de Moisés. Eles foram mais humildes e ainda foram reprovados depois. E eles foram mais humildes do que o povo de hoje. Pensa bem se esse povo de hoje vai ser aprovado. Eles disseram, fale Deus contigo. Não é questão. Ô Moisés, quando chegou Coré, Datã e Abirão, Deus já abriu a terra. A terra vai abrir a boca e engolir eles tudo. Esses já receberam o seu castigo logo. Mas a simplicidade das pessoas de entender. Eu não tenho que ir ali num canto e ficar orando, Deus, fala comigo como o Senhor falou com o pastor João Bispo. Fala comigo como o Senhor falou com o pastor Sinival. Fala comigo como o Senhor falou com o Rogerinho. Como o Senhor falou com o Osmar. Eu não tenho que fazer isso, você não tem que fazer isso. Você já tem o que seguir. O Senhor falou com ele e eu estou com ele também. O Senhor está falando comigo desta forma. Sabe por que há muita divisão no grupo? É porque se o pastor Sinival recebe uma coisa, o outro quer receber também. Se o pastor Bispo recebe, pastor Mendes, pastor Vair, pastor Josué, recebeu alguma coisa, o outro também vai, eu quero receber isso aí também. Se Deus fala com ele, Deus tem que falar comigo também. Eu sou muito complicado nisso, eu não gosto de dizer que Deus fala comigo, que eu vi. Eu tenho até medo disso. Eu não falo para você que eu vi anjo, porque se eu ver é perigoso eu correr. Não sou tão corajoso assim eu vi anjos, só se for no sonho. E a gente deve tremer até. Mas tem gente que quer ver Deus, quer ver anjos. O irmão, deixa que o outro falou que viu. A mensagem dele combina com a Escritura, a vida dele combina com a Escritura. Olha, a mensagem que ele prega é aquilo que Brana pregou. E eu vou ficar com essa mensagem. Eu não tenho que ficar gritando, Deus, fala comigo. Você não tem que preocupar com isso. O problema das divisões de pastores, de obreiros e uns aspirantes, porque aspiram o ministério e querer mostrar serviço, fazer alguma coisa, é querer fazer igual o outro. Não tente. Não tente. Eu nasci para uma coisa, e sou eu, o pastor Bispo nasceu para uma coisa, ele nasceu para viajar e eu não. Ele nasceu para ir de avião para todo lado, até fora do país, e eu não. Não nasci. Não, mas para eu poder mostrar que eu sou, que nem pastor João Bispo, eu vou viajar de avião. É perigoso ele cair.
É querer ser uma coisa que não é para mim, querer fazer uma coisa que não é para mim. Então o povo entendeu, Moisés, fala Deus com você e você fala conosco. Quando o grupo partiu em Coré, Datã e Abirão, Deus os castigou. Deus não é de divisão, Deus não é político. Você tem que entender isso. Fique com aquela palavra, fique com aquele homem. Irmão Brandes, fique com o seu pastor. Porque ele, sendo seu pastor, ele tem a Bíblia, ele tem o Novo e o Velho Testamento para poder mostrar para você. E hoje temos mais ainda, temos a mensagem de William Branham revelada. E hoje temos mais ainda. Temos aquilo que o William Branham não pôde falar. Nós somos doidos, irmão. Esse povo é doido. Deus falou para William Branham não falar. Agora, esse aí vai saber. Então, por incrível que pareça, Deus nunca falou comigo. Mas ao ler a mensagem, ele falou. Ao ler a mensagem, Deus falou comigo. Deus não fala comigo lá no quarto, assim, fala, Deus chegou lá, irmão. Aí eu senti de lado, como o irmão Branham sentia. Não vou enganar vocês, Deus me fala comigo através da mensagem. Porque sabe qual é o meu alimento? É o livrinho. O que eu como é o livrinho. Eu não tenho que ter uma coisa diferente ao meu lado. Ah, eu arrepiei. Não, lá, isso é tudo da carne. Aí eu arrepiei, Deus está aqui. Se eu arrepiei ou não arrepiei, Ele está aqui de todo jeito. A sua palavra está aqui. E onde está a sua palavra, Ele está aqui. Não fui eu quem o trouxe aqui. Ele está aqui, por isso eu vim aqui. Deus está aqui, sua palavra está aqui. Eles perguntaram, Branham, Deus está na sua igreja? Ele diz, não. Ah, que decepção. Se você dissesse que Deus está na sua igreja, passa para ela. Ele diz, não, Deus está em sua palavra. Aí diz, mas a palavra eu já conheço, a palavra eu já tenho. Então você vê, então você já tem Deus e não sabe? Mas por que você não sabe da terceira puxada? Porque você não sabe o que são os trovões? Que são as revelações contidas no 7 selos. Por que você não sabe do ministério de Elias, que já veio converter os corações dos filhos? Por que você não sabe que os filhos dos últimos dias estavam aguardando esta mensagem para poder ser convertidos? Os filhos, se você não crê em profeta, não vai adiantar nada, porque os filhos estavam aguardando a mensagem de Elias para ser convertido. Toda a natureza geme aguardando a manifestação. E eu vou falar para você, a natureza parou de gemer, talvez era loucura. Mas a natureza parou de gemer porque os filhos de Deus já manifestaram. Você tem que ver quais são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que tomam a palavra do dia que Elias veio e converteu o meu coração. Eu sou um filho de Deus, você é um filho de Deus. Elias veio e restaurou a nossa fé. Temos que ser agradecidos a Deus por isso. Mas Deus sempre usa um só. Fica com aquele um. O senhor usou fulano, mas eu vou orar até, vou jejuar, que o senhor tem que usar eu também. Loucura, né? Loucura. O senhor usou fulano, o senhor usa um. Deus tem um no mundo. Deus não tem um só num país. Deus tem um no mundo, no seu dia. Deus tinha um, mas era para o mundo. Estava na Alemanha. Deus tinha um, estava na Inglaterra. Deus tinha um, estava nos Estados Unidos, era William Marion Branham. E eu posso crer que hoje Deus tem um também. Eu creio na sua palavra, eu creio que Ele tem um só. Para me encerrar, um homem não um grupo, ele apenas quer um. Deus quer um. Eu quero eu e mais alguém. Deus quer um.
O outro fala, não, senhor, mas eu também, ué. Senão o senhor está fazendo acepção de pessoa. Ele diz, é um só que eu quero. Eu quero um só. Eu já usei um na Alemanha, um na Inglaterra, um nos Estados Unidos, eu quero um no Brasil. Eu quero um, esse aqui, eu quero um. Ele apenas quer um, isso é tudo que ele precisa, porque dois homens teriam duas ideias diferentes. Dois homens. Você já não vê o problemão que dá dentro de casa? Porque você e a mulher são um, mas ao mesmo tempo que vocês são um, vocês são dois. O problema que dá. O rapaz pensa assim, eu vou casar com uma moça pobre. Ele nem sabe que ela tem pensamento rico. Eu vou pegar uma lá da roça. Uma humilde, roupinha simples. Acho que meu salário vai dar para sustentar essa daí. Eu vou casar com uma dessa daí. E ele pega e casa. Aí ele começa a descobrir que ela tem pensamentos ricos, milionários. Meu Deus, não vou dar conta dessa menina. Irmãos, eu vou te garantir que as decepções vêm no casamento, e muitas vezes é assim. Porque também não é aquele rapaz que não quer dar um par de sapato, uma roupa para a esposa, para fazê-la sentir feliz. Não, isso aí também é pão duragem, né? Estou dizendo um, não é uma dúzia não, um. Aquela irmã dizia, eu tenho um vestido ainda. Irmão Branham não contou isso por contar. Mas tem hora que as pessoas ficam decepcionadas com o casamento, é por isso. Se o rapaz tiver o pensamento de que com pouca coisa ele sustenta aquela menina, aí depois que ele casa, ele começa a ver a ambição dela. Eu pensei que ela era bobinha, mas não é não, pai. Aí ele fala com ele mesmo, ele fala, você enganou, negão. Você enganou, você viu? E ela começa a ambição. Aí eu quero isso. Espera lá, eu não tenho. Eu falei para você que eu não tinha casa para te dar, mas eu quero. Eu preciso de uma casa, mas preciso de ter uma casa. Não é só viver de aluguel. É bom o pensamento dela. Mas talvez ele casou com ela pensando, essa daqui vai ficar satisfeita. Com qualquer coisa, nós pode ficar lá na roça, morar lá na roça. Daqui a pouco, não, vamos para a cidade grande. Vamos para lá. E lá na roça vivia uma vidinha simples, aí vem para a cidade grande, tudo roupas diferentes. A coisa começa a mudar. E você enganou outra vez. Deus não engana. Deus não engana. Deus me escolheu, Deus te escolheu, mas Deus não fica decepcionado. Deus, que eu te escolhi. Errei. Não. Ele não erra. Ele não erra. Então eu vou ter os meus desejos aos desejos de Deus, subjugado pelos desejos de Deus. Eu nem posso esclarecer muita coisa que os outros acabam pensando que nós somos machistas. Mas Deus diz no início, se você quiser falar que é machismo, Deus diz. Você tem coragem de falar que Deus é machista? Eu tenho coragem de falar que Deus é homem. E irmão Branham diz assim, Deus é um macho, Deus não é feminino. Aí eu tenho coragem de falar, mas você tem coragem de falar que Deus é machista? Ele disse, Ele te dominará. Você tem coragem de falar que Deus é machista? Não. Aí começa a inventar, mas não é dominar assim. Aí começa a inventar as coisas. Não, é do jeito que Deus falou. Ele te dominará, é como Deus me domina, Deus te domina. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a esposa de Cristo, nós somos João.
William Branham diz: João representa os redimidos raptados. João representando, nós somos o João, nós somos os redimidos, que já fomos raptados das denominações, inclusive da primeira e segunda etapa, já fomos raptados. Por isso eles não podem crer no que nós cremos, eles têm que chamar nós de qualquer nome infeliz, porque eles não creem nisso, eles não dão conta. Ninguém dava conta de crer em Jesus como Maria Madalena, ninguém dava conta de crer em Jesus como a samaritana. Não, o Anás, o Caifás, não dava conta. Aquela infeliz ali diz que ele é profeta. Eu já falei que ele é Beelzebul, dizia Anás, o Caifás. Eu já disse que ele é Beelzebul. Aquela infeliz prostituta, ela está dizendo que ele é filho de Deus. Deus tinha revelado para ela e não para ele. Deus revelou para você. Deus não revelou para esse monte de gente fina que existe por aí. Deus revelou para você. E você que vai chegar, chega humilde dizendo: eu quero ouvir. Eu quero aprender. Onde está a mensagem? Eu quero aprender. Que Deus fala com vocês. Eu quero ouvir o que Deus está falando. Não é assim, eu quero falar o que Deus falou. Eu quero ouvir. Deixa eu ler esse parágrafo, senão não termino. Aqui está: eventos modernos são esclarecidos por profecia 279. Mas virá a esta terra, pela promessa de Deus, um genuíno servo de Deus, identificado por Deus, por sua palavra, sendo a resposta deste dia. Era dos dias do irmão Branham. Bom, eu posso usar isso, que Deus está fazendo a mesma coisa hoje, que virá na terra um genuíno servo de Deus. Eu posso aplicar para hoje, mas William Branham estava falando para o seu dia. Mas eu posso tomar a mesma palavra e aplicar para hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu creio nisto. Ele diz que colocará a noiva em ordem. Uma minoria realmente pequena da igreja. Irmãos, tem hora que a gente vê o tamanho dos grupinhos nossos, dos que creem, dos que estão crendo. Meu Deus, mas não tem mais gente. Não, é só isso. É só esse povinho. E é povinho, hein? Não, eu quero ser tratado como povo. É povinho que comeu o livrinho. Ele não comeu nem o livro, por isso que ele não pode ser povo. Ele comeu o livrinho, ele é um povinho. Comeu o livrinho revelado. Tem hora que a gente pensa: meu Deus, mas é isso? Uma minoria realmente pequena da igreja, e a levantará. Isso mesmo, ele apresentará. Eis aí está aquele de quem eu falei. Veja, que virá. Então nós podemos aplicar para hoje. Quando Deus levanta um homem, a gente tem que estar com aquele homem. Se você sabe que Deus levantou alguém, esteja com ele. Você vai ver seu pastor está com ele também. Toda a igreja está com ele. É Deus levanta um para não dar confusão. Tem um. Todas as mensagens pregadas, elas estão sendo pregadas naquele um. Não tem uma coisa diferenciada. Está tudo sendo pregado naquele um. Para quê? Para não dar divisão, para não dar problema. Duas pessoas têm duas mentes diferentes. Por isso, o marido e a mulher têm que converter a mente para ficar uma só mente. Agora a igreja tem que converter a sua mente à mente de Cristo. Cristo não pode converter a mente dele à minha. É eu que tenho que converter a minha mente à mente dele. Eu quem tenho que ouvi-lo. Senhor, eu
quero saber onde o senhor está falando. Ah, descobri. Eu vou lá. E eu não vou lá para falar. Tem gente que liga. Talvez ligue para uma mesquita. E eles querem ir à Franca. Mas já percebe que eles querem ir falar. Não, pode deixar eles quietos na casa deles. Deixa eles quietos lá. Eles não creem no que nós cremos. Eles não têm o pouquinho que nós temos. Eles não têm a revelação dos trovões que o William Branham não pôde falar no seu dia, mas já foi falado quase há 20 anos para nós. Tem sido falado. Eles não têm, eles não querem isso. Eles chamam um novo nome de heresia. Sabe quem é que chama de heresia? Crente, pastores da mensagem. Quer dizer, o herético chamando o nome verdadeiro de heresia. Ele é um herege. É um pastor que não tem revelação, que não tem luz para a palavra no momento. Eles chamam uma hora de novo nome a palavra, outra hora o novo nome é filho do homem, e ficam inventando coisa. Se eles tivessem crido num homem que Deus sempre levanta no seu dia, eles estariam falando a mesma coisa. Mas por que não pode? Eles querem falar diferente. Eles querem chamar a atenção do povo para eles. Mas o eleito só escuta um homem no mundo. Alguém disse lá, Branham, Deus só fala hoje através de um homem. E não pode falar mais através de Branham, porque irmão Branham partiu. Agora, Deus só pode falar através de um homem que a mensagem de Branham completa está nele. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade da vida que o Senhor nos dá e de estar aqui reunidos diante do Senhor. Ajuda para este povo, que eles possam vencer o cansaço e ser pessoas animadas, servindo ao Senhor de todo o coração, como a gente vê o ânimo deles de vir para a sua casa, para te servir e para ouvir a mensagem, Senhor. Eles não vêm para poder expor um pensamento para que alguém creia neles. Cada um já crê, você crê na mensagem. Cada um crê numa só mensagem. Todos nós, os pastores, cremos numa só mensagem. Por isso estamos sossegados, descansados. Não estamos preocupados em aparecer. Eu não quero vencer com a minha mensagem, vencer a mensagem dos demais pastores que estão aqui presentes e evangelistas. Não, nós queremos apenas comer essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Senhor. Amém, Jesus. Amém.